Olá pessoal, nós vamos falar agora sobre o capítulo 2 do nosso livro. O capítulo 2 ele comenta sobre coleções. Ele faz um misturado muito grande, certo? Eu não concordo muito com essa abordagem do livro, mas eu vou seguir para ver no que é que dá. A gente vai começar falando sobre listas, no caso seria um ordenamento de elementos, certo? Nós vamos falar sobre o fatorial, a gente vai definir o que seria esse fatorial e trabalhar um pouco com ele. Conjuntos e operações entre conjuntos, o livro também traz esse assunto, mas nós não vamos nos prender muito, pois vocês têm uma disciplina que trabalha com isso. A gente vai dar mais atenção aos quantificadores. Então, esses 3 pontos que eu estou marcando aqui são pontos que eu posso tirar dúvida de vocês lá no nosso encontro do MITS. Conjuntos e operações entre conjuntos, eu já vou subentender que vocês já estudaram. No máximo, a gente pode resolver algum exercício e olhe lá, certo? Mas nós vamos precisar desses conteúdos, então eu vou deixar só claro aqui nos pontos no nosso vídeo. Lembrando que esse vídeo é de uso exclusivo dos alunos do professor Hugo Vitor, por favor não compartilhem, mesmo que seja aluno do IF. Lembrando também que eu estou gravando na minha residência, então não estou em estúdio profissional, podem ter alguns ruídos ao fundo, espero que isso não atrapalhe a aprendizagem de vocês. No mais, bons estudos a todos, vamos começar o nosso conteúdo. Vamos começar falando agora do conteúdo do capítulo 2. Nesse capítulo ele começa falando sobre listas. Lá no meio do capítulo ele chama também de N-uplas. Pronto, aí foi onde eu fiquei mais à vontade para conversar com vocês sobre esse assunto. Porque o nome listas, normalmente eu não vejo tanto assim nos livros. Já vi, confesso, mas N-uplas são mais comuns, são o nome mais comum. Certo? O que são essas N-uplas? O que são essas listas? É um ordenamento finito de objetos. O livro traz a palavra sequência. Vou até escrever aqui. É uma sequência ordenada de objetos. É a definição que o livro traz, sequência. Evitem essa palavra. Normalmente a palavra sequência é utilizada quando for infinito o ordenamento. É um ordenamento infinito de objetos. É uma sequência, certo? Então existe sequência de números naturais, sequência de números inteiros, sequência de números reais. Essas sequências são infinitas. Evitem essa palavra. Chame de lista ou então de N-uplas, certo? Aí sim a gente vai ter um ordenamento finito de objetos. Esse ordenamento, você vai pensar mais ou menos como se fosse um ordenamento de 2 objetos. É um par ordenado. Então, se você tem um ordenamento finito de 2 objetos, você pensa logo num par ordenado. Então, tendo isso em mente, você começa a pensar nos ordenamentos maiores do que 2 elementos. Ordenamentos de 3 elementos. Você vai ter um terno ordenado. Você pode ter quádruplas, quíntuplas, por isso que é o nome N-uplas, certo? Então, duplas, no caso, par ordenado. Trios, né, os ternos ordenados. Quádruplos, quíntuplas, sextuplas ordenadas. Por isso o nome é N-uplas, certo? N é a quantidade de elementos que você está ordenando. Quando eu falo em ordenar, eu estou botando eles numa espécie de fila. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, assim por diante. Eu não gosto de falar a palavra fila, porque dá a impressão de que os elementos não podem se repetir. Se você pensa em uma fila de pessoas, a mesma pessoa não pode ocupar 2 lugares numa fila. Mas quando a gente fala de números, pode acontecer de ter filas, né, de ter listas com elementos repetidos. Então, ficar atento com isso, certo? Definição bacana, é um ordenamento finito de objetos. Comprimento dessa lista, o comprimento dessa N-upla, a quantidade de elementos que você está botando ordenadamente. Então, um par ordenado, ele é uma lista de comprimento 2. Um terno ordenado, ele é uma lista de comprimento 3. E assim por diante, certo? No nosso dia a dia, nós temos alguns exemplos de listas. Normalmente, a gente representa usando a linguagem de par ordenado. Abre parênteses, coloca os elementos lá dentro separados por vírgula. Se forem números que têm vírgula, separa por ponto e vírgula. E depois fecha com parênteses. Mas pode ser que não precise disso. No nosso dia a dia, por exemplo, uma lista seria o número de um telefone. Então, o número de um telefone 085 99661 1401. Inventei aqui.
Isso aqui é uma lista, isso aqui é um ordenamento, certo, de objetos. Repare que se você for discar qualquer um número desse fora da ordem, você vai estar ligando para uma outra pessoa. Então a ordem de onde os elementos estão na lista ela é muito importante, certo? Mudança de ordem nos elementos de uma lista, você vai trazer um novo elemento, vai trazer uma nova lista. Além de número de telefone, o que mais nós podemos ter como exemplo? Uma palavra. Caminhão. Não. Eu gosto dessa aqui. Pitombeira. Pitombeira. É uma lista de letras, certo? Então você tem, para formar uma palavra, tem que ter um ordenamento finito de letras. Sem esse ordenamento, a palavra não vai fazer sentido. Uma senha de um computador, onde você mistura números e letras. Você vai criar uma senha, por exemplo, de 6 dígitos. Então, 0, T, K, 1, M, 8. Uma senha de computador seria também uma lista, no caso aqui com 6 elementos, e por aí vai. Você tem vários exemplos que você pode usar aí no nosso dia a dia que representam uma lista, certo? Uma N-upla. Matematicamente a gente costuma representar dessa forma, mas podem ser representadas também somente com a sua representação do dia a dia. Ok? Vamos para frente. Eu estou interessado nessa aula de hoje na contagem de listas. Esse assunto está lá na página 46, eu esqueci de falar no comecinho da aula, que o nosso conteúdo começa na página 45, tá aqui, página 46, essa parte de contagem de listas. Então, vou pegar aqui uma quantidade pequena. Eu quero fazer a escolha de um look para sair. Eu tenho à disposição 3 blusas e 2 calças. 3 blusas e 2 calças. De quantas maneiras diferentes eu posso me vestir? Imagina que eu tenho uma blusa. Eu vou abreviar aqui por conta do espaço, é só um rascunhozinho. Eu tenho uma blusa preta, eu tenho uma blusa azul e tenho uma blusa branca. E eu tenho uma calça jeans e uma calça preta. Quantos looks diferentes eu posso montar? Sem levar em conta a moda, certo? Eu quero simplesmente pegar uma blusa e uma calça e me vestir. Repare que aqui basta fazer um ordenamento de blusa com calça. Então, quantas listas eu vou ter de 2 elementos usando esses 5? Sendo que a blusa vai ocupar o primeiro lugar e a calça o segundo. Onde o primeiro lugar vai ser o que eu vou vestir na parte de cima do corpo. E o segundo lugar da minha lista vai ser o que eu vou vestir na parte de baixo do meu corpo. Então, no ordenamento, a gente vai ter essa situação, onde eu posso ter uma blusa preta e a calça jeans. Eu posso ter a blusa azul e a calça jeans. Eu posso ter um look formado com a blusa branca e a calça jeans. Todos os looks possíveis com a calça jeans são esses 3. Agora, com a calça preta, eu teria a blusa preta e a calça preta, toda de preto. Blusa azul e a calça preta. E a blusa branca e a calça preta. Então, teria ao todo 6 listas que eu posso construir com esses elementos. De modo em que as blusas ocupem sempre o primeiro lugar, a primeira posição da minha lista, e as calças ocupem a segunda posição da minha lista. Gente, para quem está sentindo mais à vontade, isso aqui nada mais é do que vocês estudaram lá em análise combinatória. Aquele esquema de princípio multiplicativo. Então, na linguagem de lista, a gente teria dessa forma todas as listas possíveis. Quem aprendeu lá no ensino médio, estou apagando aqui, certo? Quem aprendeu lá no ensino médio, o professor de vocês deve ter feito da forma de ligação, onde eu pego cada uma das blusas e ligo a cada uma das calças e vejo quantas ligações eu tenho. A blusa preta com a calça jeans, a blusa azul com a calça jeans, a blusa branca com a calça jeans. Aqui eu tenho 3 ligações. Repare que é praticamente a criação de um par ordenado. Se a gente pensar na ideia de 2 conjuntos, eu estou tendo praticamente aqui uma relação entre eles, onde eu ligo
A calça preta, a blusa preta com a calça jeans, a blusa azul com a calça jeans, a blusa branca com a calça jeans. Tem os 3 looks possíveis com a calça jeans. Depois eu ligo a blusa preta com a calça preta, a blusa azul com a calça preta, a blusa branca com a calça preta. Tenho mais 3 ligações envolvendo a calça preta, dando ao todo 6 ligações, seriam 6 looks. Então, você pode ver dessa forma, acho que alguns professores no ensino médio trabalham dessa forma, o que a gente chama de princípio multiplicativo. O que seria esse princípio multiplicativo? O livro traz com uma outra linguagem, um pouquinho diferente da que eu trago. Ele usa a linguagem de lista, certo? Eu estou trazendo aqui normalmente como a gente vê lá no ensino médio. No caso do livro, ele diz, se você quer construir listas onde você tem n escolhas para o primeiro elemento e m escolhas para o segundo elemento, então o número de listas que você pode construir é n vezes m. A palavra escolha que ele usa aí, ele deixa bem claro que há um contexto bem interessante quando a gente estuda matemática. Então, eu costumo levar isso aqui para a teoria da decisão. Então, se você tem decisões a tomar, decisão D1 e D2, você tem 2 decisões a tomar, tal que para tomar a primeira decisão você tem M1 maneiras. E para tomar a segunda decisão você tem M2 maneiras. Você tem M1 e M2 maneiras. Uma maneira de tomar a primeira decisão, a M2 é a quantidade de maneiras da segunda decisão. Então, para tomar as 2 decisões D1 e D2 simultaneamente, ou seja, eu quero tomar as 2 decisões ao mesmo tempo, você vai fazer M1 vezes M2. O livro ele faz uma demonstração bem bacana que isso vale para N decisões. Não precisa ser apenas 2, pode ser 3, 4, 5 decisões. Você multiplica a quantidade de maneiras de tomar cada uma dessas decisões, se você tiver que tomá-las simultaneamente. É bom deixar claro isso, certo? Qualquer dúvida vocês podem perguntar lá no nosso encontro do MITS. Seguindo a mesma ideia do princípio anterior, eu não encontrei no livro uma formalização, mas eu trouxe aqui para vocês uma formalização sobre o princípio aditivo. Na linguagem de decisão, que é a que eu gosto, se 2 decisões D1 e D2 são tais que, para tomar a decisão D1, nós temos M1 maneiras, e para tomar a decisão D2, nós temos M2 maneiras, então, para tomar as 2 decisões, no caso, ou D1 ou D2, apenas uma dessas 2 que eu vou escolher. Então, nós vamos ter ao todo M1 mais M2 maneiras. Bem simples o raciocínio. Imagine que você quer fazer uma viagem. Você está indeciso se vai viajar de avião, de carro ou de ônibus. Quantas maneiras você vai ter? 3 maneiras de viajar. Então, você vai escolher apenas uma dessas. Você não vai viajar com as 3 ao mesmo tempo. Quando você só tem que escolher uma dessas opções, você vai somar essas quantidades. A gente vai ver um exemplo já que a gente mistura princípio aditivo e princípio multiplicativo. Só para esclarecer que essa forma também vale para N decisões, certo? Deixa eu ver se eu consigo criar um aqui de cabeça. Imagine que uma mulher, uma moça vai fazer a escolha das suas roupas, né, do look, e ela tem à disposição, mesmo problema que a gente teve anteriormente, só generalizando mulher, porque a gente vai ter 3 blusas. Vou pegar aqui as blusas preta, azul e branca. É o que ela tem para escolher. Ela tem calças, também preta, e jeans, só que agora tem vestido. Ela tem 2 vestidos, um floral e um monocromático. Uma cor só, dependente de qual cor. A ideia aqui é porque ela pode escolher um conjunto de blusa e calça ou algum dos vestidos para seu look. Supondo aqui que ela não vai botar vestido com blusa nem vestido com calça, vai ser apenas o vestido. Então o look que ela vai formar, no caso, pode ser do tipo blusa e calça, que nós já calculamos anteriormente. Seriam 6 possibilidades de looks, mas ela teria também as possibilidades de looks envolvendo apenas o vestido. Então, como ela pode escolher de 6 maneiras os looks envolvendo blusa e calça e de 2 maneiras os looks envolvendo vestidos, para ela escolher o look que ela vai querer sair, ela vai ter 6 mais 2, 8 maneiras diferentes
de escolher o seu look. Então, esse aqui é um exemplo do princípio aditivo. É quando ela vai escolher ou um tipo ou outro. Detalhe aqui é que nós temos normalmente tipos, possibilidades de listas. Então, eu tenho ou uma lista dupla, né, uma lista de 2 elementos, ou vai escolher apenas uma lista unitária, que seria a lista com vestido. Uma dessas duas listas vai ser suficiente. Então, ou vai ser um par ordenado, que contém o look, blusa e calça, ou vai ser apenas uma lista unitária, que vai ser o vestido que a pessoa vai escolher. Outro exemplo que a gente também usa o princípio aditivo, pense, por exemplo, quando você vai criar uma senha de um computador. Aí o computador permite você criar a senha de 6 a 8 dígitos, ou então de 4 a 6 dígitos. Você pode pensar em tomar as escolhas primeiro de qual seria a quantidade de dígitos que vai ter a sua senha e depois qual vai ser cada um dos dígitos. Ou então você, no caso do que a gente vai calcular, que é total dessas quantidades, a gente vai ver que a gente vai fazer uma mistura de princípio aditivo e princípio multiplicativo. Qualquer dúvida, vocês me perguntam lá no nosso encontro no MITS. Deixa eu ver se com um exemplo ajuda mais a gente a entender. Vou pegar aqui um exemplo do livro. Pronto, eu coloquei aqui o exemplo, não peguei do livro não, peguei o que eu comentei agora há pouco. Quantas senhas de 4 a 6 dígitos existem usando apenas algarismos de 0 até 9? Aí tem outra pergunta, e se fossem usados além dos algarismos, as letras também? E eu quero que você resolva 2 casos, distinguindo maiúsculas e minúsculas e não distinguindo. Teríamos o seguinte, só usando algarismos, solução. Apenas com algarismos, apenas com algarismos. Temos. Para quem está meio perdido, os algarismos são de 0 até 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a gente tem senhas com 4 dígitos. Nós temos senhas com 5 dígitos. E nós temos senhas com 6 dígitos. Nós podemos entender cada dígito desse como uma decisão a tomar. Então, uma senha de 4 dígitos, nós temos a decisão D1, nós temos a decisão D2, a decisão D3, a decisão D4. Então, no caso aqui, quantas opções, quantas maneiras nós podemos tomar a decisão D1? Nós temos 10 maneiras. E a decisão D2, também nós vamos ter 10 maneiras. Repare que eu posso usar qualquer dígito, né? Aqui não me dá nenhuma restrição com relação à repetição de algarismos, então eu posso criar uma senha do tipo 000. Tanto é que normalmente essa é a senha que vem em alguns dispositivos. Ou 0000, então 1, 2, 3, 4. Então qualquer dígito pode ser utilizado. Na terceira decisão eu posso tomar também de 10 maneiras e a quarta decisão eu posso também tomar de 10 maneiras. Usando o princípio multiplicativo, se eu tenho que tomar a decisão do primeiro dígito, a decisão do segundo, do terceiro e do quarto dígito, são 4 decisões que eu tenho que tomar, e eu tenho que tomar as 4 simultaneamente, pelo princípio multiplicativo a gente multiplica essas quantidades. E eu vou ter ao todo 10 elevado a 4 maneiras de criar uma senha com 4 dígitos. Só que ao invés de criar obrigatoriamente uma senha com 4 dígitos, eu posso criar uma senha com 5 dígitos. Então, ao invés de tomar 4 decisões, eu vou tomar 5 decisões. Então, eu poderia tomar a decisão D1, a decisão D2, decisão D3, D4 e D5. Que, seguindo o mesmo raciocínio, para cada um dos dígitos, eu tenho 10 maneiras. Ao todo, isso aqui usando o princípio multiplicativo, já que eu tenho que tomar a decisão D1 e a D2, e a D3, e a D4 e a D5, para poder formar a minha senha, a gente vai usar o princípio multiplicativo mais uma vez. Então, aqui no caso, a gente vai ter 10 elevado a 5 possibilidades de senhas com 5 dígitos. Finalmente, eu posso escolher então, criar uma senha com 6 dígitos. Então, nós temos a decisão D1, a D2, a D3, decisão 4, decisão 5, decisão 6. Então, nesse caso, a gente teria que tomar 6 decisões. Cada uma delas podem ser tomadas de 10 maneiras. Cada um dos 10 algarismos pode ocupar qualquer uma das posições. Então, a gente vai ter 10 possibilidades em cada uma delas. Então, esses tracinhos que eu coloquei vão representar a decisão que eu tenho que tomar.
Em cima vai ficar a quantidade de possibilidades que eu tenho para tomar cada uma dessas decisões. E como a gente tem que tomar todas elas, a gente vai aqui fazer pelo princípio multiplicativo. Vai dar 10 elevado a 6. Repare que a gente não tem que criar exatamente 3 senhas. A gente tem que criar ou uma senha de 4 dígitos, ou uma de 5 dígitos, ou uma de 6 dígitos. Eu não vou criar 3 senhas, uma com 4, uma com 5 e uma com 6. Eu vou criar ou a senha com 4, ou a senha com 5, ou a senha com 6 dígitos. Como vai ser um ou, pelo princípio aditivo, quantidade de maneiras que eu vou ter para criar a minha senha é dado pela soma desses totais. Ou eu crio uma senha com 4 dígitos, e para essa eu tenho 10 elevado a 4 maneiras. Ou eu crio uma senha com 5 dígitos, e para essa eu tenho 10 elevado a 5 maneiras. Ou eu crio uma senha com 6 dígitos, e para essa eu tenho 10 elevado a 6 maneiras. Você pode deixar assim, ou então nesse caso que é fácil, não é tão complicado, vai ficar 0, 0, 0, 0. No caso, a gente vai ter aí 1.110.000 senhas possíveis de 4 a 6 dígitos, usando apenas algarismos. Eu quero que vocês façam, se a gente puder usar algarismos e letras do nosso alfabeto. Incluam todas as letras, certo? K, W e Y. Primeiro, sem distinguir maiúsculas e minúsculas. E depois distinguindo maiúsculas e minúsculas. Tentem fazer e depois a gente pode comentar essa daqui lá no nosso encontro do Meets. Tudo bem? Vamos para frente. Como vocês perceberam, nosso objetivo vai ser contar quantas listas são possíveis construir de comprimento K com N elementos. Então, essa vai ser a nossa parte do cálculo a partir desse momento, certo? Que a gente está vendo nessa parte do nosso estudo. Você pode encontrar essas fórmulas lá na página 52, onde a gente trabalha tanto a situação em que nós temos listas com repetição de elementos e listas sem repetição. Listas com repetição de elementos, nós vamos ter listas de comprimento K com N elementos. Minha resposta é N elevado a K. É a ideia que nós fizemos no exercício anterior. Se eu não puder repetir elementos, a gente vai ter aqui uma outra forma de calcular, que foi o que vocês aprenderam como sendo arranjo. O livro não traz isso, ele traz com outra notação, ele chama... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no livro, qual é o nome que ele coloca. Ele chama de fatorial incompleto a situação sem repetição. Ele chama também por algumas notações diferentes. O livro chama de N, aí bota entre parênteses K. Também pode ser utilizado. Eu já vi em algum. Essa daqui eu nunca vi em livros, não. Primeiro livro que eu vejo. Eu já vi em outros livros outra anotação que ele traz, que é P, N, K. Mas aqui a gente mais é acostumado, eu não sei vocês, mas eu a nível de ensino médio, a N, K. Seria a notação de arranjo. Arranjo de N elementos tomados K a K. Então, são só notações que querem dizer a mesma coisa. O que é que isso aqui vai querer dizer? É quando você pega a primeira decisão, o primeiro valor, com N possibilidades, a segunda com N-1, N-1, a terceira com N-2, sempre diminuindo uma unidade, até você chegar no N-K mais 1. Ele chama de fatorial incompleto, a gente vai já ver essa notação de fatorial, mas nada mais é do que o que a gente aprendeu como sendo o arranjo lá no ensino médio. E ele traz uma observação importante, o autor, que é a seguinte: não decore não isso aqui, certo? Use o princípio multiplicativo, que é muito melhor do que você ficar decorando fórmula. Para essas duas situações aqui, basta você usar o princípio multiplicativo, que fica bem melhor, certo? Mais um detalhe é que se n é igual a k, nesse caso, eu tenho n elementos, quero construir uma lista com todos os n elementos, como se fosse uma fila, né? Eu tenho 5 pessoas, quero botar essas 5 pessoas em fila. Eu tenho 5 letras, quero construir palavras, todas as palavras possíveis com essas 5 letras, independente se vai fazer sentido ou não, certo? No nosso idioma.
É o que a gente aprendeu lá no ensino médio de permutação. O autor não gosta dessa palavra, não sei porquê, mas nós já aprendemos isso, a gente pode usar. Uma permutação. Ok? No caso, ele até chama a situação sem repetição de permutação incompleta, né? Que seria esse PNK. É uma permutação no total de N elementos, mas a gente vai permutar apenas K deles. A gente aprendeu no ensino médio que permutação a gente usa quando é permutando todos os elementos que a gente tem disponível. Certo? Só para deixar clara a diferença. Mas são só anotações que a gente aprendeu, continua do mesmo jeito. Vamos fazer exercício, certo? E qualquer coisa, se tiver alguma dúvida com relação a essa parte teórica, a gente comenta lá no nosso encontro do MITS. Vamos fazer aqui o exercício lá na página 52, exercício 8.5. Quero criar duas listas no meu MP3 Player com a minha coleção de 500 músicas. Uma lista é intitulada Exercício, para ouvir na academia, e a outra Relaxante, para momentos de lazer em casa. Quero 20 músicas diferentes em cada uma dessas listas. De quantas maneiras posso carregar as músicas para o meu MP3 Player se permitir que uma canção esteja em ambas as listas? E de quantas maneiras posso carregar as músicas se quiser que as duas listas não tenham duplicações? Então, nós temos duas listas de músicas para fazer, com 500 músicas à disposição. Se a gente tem, no caso, duas listas, cada uma com 20 músicas, a primeira lista, eu vou colocar aqui quantas decisões nós temos que tomar. No caso, nós temos que escolher a primeira música, a segunda música, a terceira música, escolher até a 20ª música. Isso tudo da lista relaxante. Posteriormente, nós temos que escolher a primeira música, a segunda música, a terceira música, até a 20ª música da lista exercício. Nós temos 500 músicas à disposição. Então, para a primeira lista, nós podemos colocar, para a primeira música, nós temos 500 possibilidades. Depois de colocar da primeira para a segunda, nós vamos ter 499 possibilidades. Eu já coloquei uma música, não vou repetir a mesma música na mesma lista, certo? São 20 músicas diferentes. Não sou eu que quero, não. É o cidadão que está fazendo a lista aí, que quer 20 músicas diferentes em cada lista. Ok? Para a terceira música, 498 possibilidades. Então, se eu já usei uma música na primeira, para a segunda eu não tenho mais 500, eu só vou ter 499. Já usei uma música na primeira e na segunda da minha lista, para a terceira eu não tenho mais 500, eu tenho agora 498. As duas que eu já usei eu não posso repetir. Até chegar na 20ª, quantas eu já vou ter utilizado? Eu já vou ter utilizado 19. Eu tinha 500, usei 19. Quantas eu vou ter à minha disposição para colocar na 20ª música? A gente vai ter 481 músicas. É aqui onde entra aquela fórmula que nós mostramos na parte anterior. Vou voltar aqui um pouquinho. Tá aqui, ó. É N vezes N-1 vezes N-2 até chegar em N-K mais 1. Então, quando eu estou chegando lá na última, seria essa aqui, a minha 20ª música, eu tinha 500. Já tinha usado 19. Quantas eu vou ter à minha disposição? 500 menos 20, que é o total que eu quero escolher, mais 1. 500 menos 20 dá 480, com mais 1, 481. Por isso o raciocínio, por isso é aquele mais 1 ali, certo? Eu já usei 19. Eu preciso escolher 20. Das 500 do total, já usei 19. Quantas me restam? 481. Beleza. Eu quero permitir que uma canção esteja em ambas das listas, não tem problema nenhum. Na primeira situação que eu estou resolvendo aqui, a gente pode ter canções repetidas. Se eu posso repetir uma, eu posso repetir duas, eu posso repetir três, eu posso até repetir a lista, ser a mesma lista de relaxante para exercício. Então, quantas opções agora nós vamos ter para a primeira música da lista exercício? Novamente, nós vamos ter 500 opções. 500 possibilidades, 500 escolhas para a primeira lista.
para a primeira música da lista exercício? Quantas opções nós vamos ter para a segunda música da lista exercício? 499. Finalmente é o mesmo raciocínio. 498 para a terceira música e para a 20ª música 481 possibilidades. Como eu tenho que escolher a primeira e a segunda e a terceira música de cada lista, aqui a gente vai usar o princípio multiplicativo. Dentro de cada lista. A gente está criando uma lista, vai ser esse produto. Como eu quero construir a lista relaxante e a lista exercício, eu quero construir uma e a outra, então depois de feitas as multiplicações, nós vamos multiplicar o resultado de uma com o resultado da outra. Então a nossa resposta seria esse produto aqui. Que ele nada mais, nada menos vai ser, deixa eu apagar aqui esses parênteses, só para botar a nossa resposta. A nossa resposta é o que nós vimos na fórmula de arranjo. Eu não sei como é que vocês preferem. Vocês preferem qual dessas três notações? O livro ele traz essa notação, ele informa, deixa eu botar aqui de outra cor, vermelhinha. O livro ele usa essa notação, ele diz que alguns autores usam essa, mas a gente aprende no ensino médio essa notação. Para mim, tanto faz a notação, não me interessa, certo? Vou usar a anotação que o livro traz hoje, certo? E qualquer coisa a gente decide lá no nosso encontro de limites. Então, se eu fosse usar a anotação que o livro nos apresenta, a gente teria 500 elementos. Dentre eles, a gente tem que escolher 20 elementos para uma das listas e tem que fazer a mesma coisa para outra lista. Como a gente vai pegar um e multiplicar pela outra, pega tudo isso e eleva ao quadrado. É como se eu tivesse, vou botar aqui na outra anotação, o arranjo de 500 tomados 20 a 20 ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque é uma lista vezes a outra. E as duas têm o mesmo comprimento e a mesma quantidade de elementos. Repare que a multiplicação aqui vai dar um número muito grande. Não me interessa nessa multiplicação. Me interessa se você conseguir o raciocínio de armar a questão. Bota na calculadora científica que ela entrega esse resultado. Tudo bem? Agora, de quantas maneiras a gente pode carregar as músicas se quiser que as duas listas não tenham duplicações? Então, nós vamos novamente construir as duas listas, a lista relaxante e a lista exercício. Relaxante e a lista exercício. Para construir a primeira das listas, não me importa a ordem, a gente vai ter 500 músicas para poder escolher para ser a primeira música da lista. Depois de escolhida a primeira música da lista, nós vamos ter 499 músicas para a segunda música da lista. Depois de escolhido, nós vamos ter 498 músicas para a terceira música da lista. E assim por diante, até a última música dessa lista, nós temos 481 possibilidades. Esse primeiro momento é igual nos dois casos. O que é que vai mudar é agora. Se eu não posso repetir, se eu não quero que as listas tenham duplicações, sem duplicações, então as músicas que eu usei na lista relaxante eu não posso utilizar na lista exercício. Não vou usar. Então quantas opções eu tenho para a primeira música da lista exercício? Se eu já usei 20 músicas para a lista relaxante, agora eu só tenho 480 músicas para escolher na primeira música da minha lista exercício. Depois de escolher a primeira música da lista exercício, eu tenho agora 479 possibilidades para a segunda música da lista exercício. Nós vamos ter agora 478 possibilidades para a terceira música da lista exercício. E esse raciocínio vai continuar até chegar na última música da lista exercício, que são quantas? São quantas músicas que eu vou ter à minha disposição? Quantas? Eu tinha 480, já usei 19. Então me restar quantas? 461 músicas. Quando eu comecei a lista de exercício, eu só tinha 480. Depois de colocar 19 músicas, para colocar a 20ª música, vai ficar faltando 461 à minha disposição. Ok? Feito isso, a gente vai dar a nossa resposta. Repare que novamente nós vamos ter aqui o princípio multiplicativo. Então, para escolher todas as músicas de uma lista, você multiplica esses valores. Para escolher todas as músicas da outra lista, você multiplica esses valores. E como eu quero montar tanto a lista relaxante como a lista exercício, eu quero uma e a outra, nós vamos multiplicar os dois resultados. Praticamente como a ordem dos fatores não altera o produto, o resultado final vai ser o produto de todos esses números. Então a minha resposta aqui
Nada mais é do que uma lista grande, tendo 500 elementos, mas eu vou escolher apenas 40 para formar essa lista. Os 20 primeiros formariam a lista relaxante e os 20 posteriores formariam a lista exercício. Então, na linguagem que o livro nos trouxe, seria uma lista de 500 elementos, escolhendo 40 sem repetição. A linguagem sem repetição seria essa. Ou então, usando a linguagem de ensino médio, é o arranjo de 500 tomados 40 a 40. Ok? Então está aqui um exercício para mostrar essa ideia de construção de listas, né? Quantidade de listas que a gente pode construir, nada mais é do que o início do nosso estudo de análise combinatória. No caso aqui eu estou trazendo para arranjo, ok? Com outras palavras que o livro traz, o que a gente chama de arranjo, ele chama de quantidade de listas. Então, tá aí os dois nomes para vocês. Qualquer dúvida, a gente conversa lá no nosso encontro do MITS. Uma ferramenta que vai nos ajudar muito nos próximos problemas é o fatorial. Fatorial, o livro traz um pouco sobre ele lá na página 54 em diante, então a partir da página 54, onde ele explica, onde ele define essa operação do fatorial. O que seria o n fatorial? É n vezes n menos 1 vezes n menos 2. E você vai continuar assim, sempre multiplicando. N aqui é um número inteiro positivo, certo? A gente está calculando o fatorial com um número inteiro positivo. Até você chegar no número 1. Então, essa definição aqui vai servir para todo N pertencente. Vamos botar aqui aos naturais. Certo? Não tem problema nenhum botar assim não. E a gente vai definir também, fica aí como observação, 0 fatorial é definido como sendo igual a 1. 1 fatorial também é definido como 1, mas isso é natural você pensar. O que complica para algumas pessoas é entender por que 0 fatorial é igual a 1. A ideia aqui é se você fosse construir uma lista com 0 elementos, tendo que escolher 0 deles. Você tem uma lista, que é uma lista vazia. É a quantidade de listas que a gente vai construir, não tendo nenhum elemento à disposição para colocar esse nenhum elemento na fila. Eu só tenho uma lista, que é uma lista vazia, ok? Essa quantidade. Então, para algumas pessoas fica complicado pensar sobre isso, mas o livro faz uma boa abordagem sobre o 0 fatorial nas páginas 54 e 55. É uma boa leitura, super recomendo, certo? Mas, posteriormente, ele nos traz a notação de produtório. Então, além do fatorial, a gente tem o que a gente chama aqui de produtório. É o símbolo π maiúsculo. Não sei se vocês já aprenderam sobre o símbolo de somatório. O livro ainda não trouxe essa notação. E eu não vou falar, já que a gente não vai precisar. Eu vou falar da notação de produtório. Se precisar, eu falo do somatório na nosso encontro no MITS. Mas eu acho que alguns de vocês já devem conhecer. Quem não conhece, fica aí a pesquisa. Eu não vou falar na aula aqui do vídeo, certo? Podemos comentar nosso encontro no MITS. Produtório, o livro fala, produtório eu vou falar também. O que seria isso? Produtório é um produto, é uma multiplicação que vai ocorrer, sendo que vai ter uma expressão que você vai multiplicar ela, por ela mesma, quantas vezes forem necessárias, sendo que essa expressão tem uma variável de controle, essa variável de controle aqui que eu estou usando é a letra K, e essa variável de controle ela vai ser substituída pelos valores que são indicados, desde o valor que tem embaixo, até o valor que tem em cima, pegando números inteiros, certo? Essa variável de controle pertencente aos números inteiros, ok? Então, nós vamos ter o seguinte, quem seria o produtório desse item A? Produtório de K igual a 1 até 3, de 3K menos 1. Isso aqui vai ser igual a 3, eu vou botar aqui embaixo, que em cima não tem espaço. 3 vezes, o primeiro valor do K é 1, mais 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Então eu peguei tudo que tem ali no parênteses, reescrevi aqui, só que no lugar do K eu coloquei o valor inicial que tem lá embaixo, que é o K igual a 1. E eu vou pegar tudo isso e vou multiplicar pelo mesmo parênteses, 3 vezes K menos 1, só que agora eu vou para o próximo número inteiro, K igual a 2. Azul não, é o vermelho. E quando que eu vou parar isso? Vou sempre pegar e multiplicar essa expressão.
3 vezes k menos 1, só que substituindo o valor do k por um número inteiro, sucessor do inteiro anterior que eu coloquei. E eu vou parar quando eu atingir o inteiro que tem lá em cima para o valor do k. Então, o meu k vai até o valor 3. Então, aquele símbolo de produtório de k igual a 1 até 3, de 3k menos 1, significa essa multiplicação aqui. Esse produtório está lá na página, falando sobre esse produtório, página 56. Quem quiser dar uma lida está lá. 3 vezes 1, 3 menos 1 dá 2. Vou botar aqui a outra cor que é melhor. Vezes 3 vezes 2, 6 menos 1 dá 5. Vezes 3 vezes 3, 9 menos 1 dá 8. Então, o que ele pede para a gente calcular é 2 vezes 5 vezes 8. Isso aqui vai dar igual a 80. Então, o nosso produtório do item A vale 80. Se vocês quiserem um tempinho, pausa aí o vídeo e tentem fazer o item B, para ver se vocês entenderam. Pausa o vídeo e tenta fazer o item B. Pausa o vídeo e tenta fazer o item B. Tentou? Vamos conferir aqui o resultado. Quem tentou, beleza, vamos conferir. Quem não tentou, pausa o vídeo e tenta aí. Vamos lá. Produtório do item B. Eu vou iniciar essa expressão K sobre K mais 1, com o K começando com o valor 1. Então vai ficar 1 sobre 1 mais 1. 1 mais 1 é 2. Vezes. Agora o K vai receber outro valor. Se o K começou como sendo igual a 1, o K agora vai ser 2. Então vai ficar 2 dividido por 2 mais 1 é 3. Vezes. O meu K agora, primeiro foi o K igual a 1, o valor do K está aqui em cima. Ó. O segundo, o valor do K foi 2. O terceiro, agora o valor do K é 3. Então vai ficar 3 dividido por 3 mais 1, que é 4. Já estou fazendo a continha do de baixo. Pô, gente, só somar uma unidade. 1 mais 1, 2. 1 sobre 2 é a primeira fração. A outra, o K é 2, então fica 2 dividido por 2 mais 1. 2 mais 1 é 3. Botei lá embaixo. Próximo, o K agora vale 3. 3 dividido por 3 mais 1 é 4. Vezes o próximo K igual a 4. Dividido por 4 mais 1 é 5. O professor não para mais não? Para. Para quando? Quando atingir o número que tem lá em cima no valor do K. Então, meu K agora é 5. 5 vezes 5 mais 1 é 6. Pronto, atingi o valor que eu queria. K igual a 5 é aqui que eu paro. Então, o que ele pede para eu calcular é essa multiplicação. Essa multiplicação eu posso resolver simplificando os valores do denominador com o numerador da outra fração. E a nossa resposta vai ser 1 sobre 6. Então, qualquer dúvida com relação a produtório, vocês me perguntam lá no nosso encontro do MITS. Deixa eu apagar essas setinhas. Tá aqui. Qualquer dúvida, vocês me perguntam lá no MITS. Nosso livro também fala um pouco sobre conjuntos, lá na página 59. Página 59. Eu não vou me esticar muito nesse assunto de conjuntos, porque você já deve ter estudado lá em Fundamentos de Matemática, também não é assunto da nossa disciplina. Mas eu vou precisar. Então, vamos comentar um pouquinho do que tem nos tópicos do livro e vamos dar ênfase maior, é muito informal, né? Vamos dar ênfase maior aos pontos que a gente realmente precisa. Então, vamos lá. Conceitos primitivos, elemento, conjunto e a relação de pertinência. Dado um elemento, dado um conjunto, eu consigo afirmar se esse elemento pertence ao conjunto ou não pertence ao conjunto. São os conceitos primitivos que não têm definição formal, a gente aceita de forma intuitiva. Tanto é que existem alguns conjuntos especiais que fogem um pouco à ideia primitiva de conjunto como uma coleção de objetos. Seria o conjunto vazio, conjunto unitário e um conjunto universo. Vocês já devem ter estudado. Subconjunto de um conjunto é quando todos os elementos de um conjunto também são elementos do outro conjunto. Então, nós dizemos que A está contido em B. A é um subconjunto de um conjunto B. Aqui eu vou dar uma pausa, né? Não vou ser mais tão rápido, porque quando o livro traz a parte do subconjunto de um conjunto, ele traz um esquema de prova para provar que quando é que um conjunto é subconjunto de outro. Eu recomendo muito a leitura lá na página 63. Página 63. Tem uma lidazinha nessa página que fala tanto sobre como é que a gente prova que um subconjunto é subconjunto de outro conjunto. E um pouquinho antes, o livro traz também a parte de igualdade entre conjuntos. Quando é que dois conjuntos são iguais? Pela definição do livro, ele diz que dois conjuntos são iguais quando todo elemento de um conjunto é elemento do outro, quando o elemento do outro conjunto também é elemento de um conjunto.
Então, seria essa a definição que ele traz lá na página 60. Definição de igualdade, lá na página 60. Eu recomendo muito a leitura, certo? A página 60 em diante. Leia o capítulo, certo? É bem bacana a abordagem. E tem uma questão que ele pede para você provar, que a igualdade de conjuntos acontece se um conjunto for subconjunto do outro. No caso aqui, A é igual a B, se somente se A está contido em B e B está contido em A. Esse é um exercício clássico da teoria dos conjuntos, vocês já devem ter feito na outra disciplina, mas se não fizeram, façam aqui pra gente, certo? É o exercício 10.9 dessa parte do capítulo. Super recomendo, exercício clássico, certo? É de lei fazer um exercício como esse. Então, tirei um tempinho para vocês fazerem, darem uma lida. Qualquer coisa, a gente tira dúvidas lá no nosso encontro do MITS. Ok? Agora estou chegando bem pertinho do que é que eu realmente estou interessado. Cardinalidade de um conjunto e o conjunto das partes de um conjunto. Isso aqui é o que me interessa. Vamos lá. Cardinalidade de um conjunto indica quantos elementos tem um conjunto. Então, se eu tenho um conjunto A formado pelos elementos 1, 7 e 11, a cardinalidade do conjunto A é igual a 3, ou seja, a quantidade de elementos que o conjunto A possui. Existem conjuntos com cardinalidades infinitas, não nos interessa, nós estamos mais interessados em conjuntos com cardinalidade finita, certo? Dificilmente a gente vai trabalhar com cardinalidade infinita, não é muito nosso interesse. E, finalmente, conjunto das partes de um conjunto, ou então conjunto potência. O livro chama de conjunto potência, certo? O conjunto potência tem a ver com o conjunto de todos os subconjuntos possíveis de um conjunto. Então, você pega um conjunto, imagina todos os subconjuntos que esse conjunto pode ter. Você está construindo assim o conjunto potência. Ou então, conjunto das partes, certo? Esse conjunto potência, ele é denotado por conjunto potência do conjunto A. Seja esse conjunto A, não vou esticar muito aqui a conversa, conjunto A. Conjunto potência 2 elevado a A. Isso é uma notação, certo? Ninguém vai fazer potência com conjunto. 2 elevado a A seria uma notação para conjunto potência. Outra notação para cardinalidade de um conjunto, ao invés daquele jogo da velha, o hashtag, né, o símbolo de cardinalidade, alguns autores também trazem dessa forma, como se fosse um módulo de um conjunto, mas ninguém lê módulo, certo? É o mesmo símbolo de módulo, mas a notação aqui é de cardinalidade, certo? Então, quando eu quero ver o conjunto potência, o conjunto de todos os subconjuntos que um conjunto possui, a gente denota por 2 elevado a A. Outros livros, que é o que eu sou mais acostumado, denota como conjunto das partes do conjunto A, certo? E esse conjunto das partes ele tem uma quantidade de elementos, conjunto das partes de um conjunto. Então, o conjunto potência, o total de elementos que esse conjunto possui, é dado por 2 elevado à cardinalidade de A. Aí o livro traz essa notação de quantidade de elementos do conjunto potência do conjunto A é igual a 2 elevado à quantidade de elementos do conjunto A. É uma notação que pode ser confusa para algumas pessoas, deixando bem claro que há uma diferença entre o primeiro camarada, o primeiro 2. Esse 2 aqui é um símbolo, 2 elevado a é um símbolo para conjunto potência, enquanto aqui realmente é o número 2 elevado ao módulo de A. Então é muito complicado trabalhar com essa simbologia que o livro traz. Uma outra notação que se pode trabalhar seria, vou fazer aqui em cima, conjunto das partes. Então, a cardinalidade do conjunto das partes de A é igual a 2 elevado à cardinalidade de A. Algumas pessoas preferem trabalhar dessa forma. Então, ambas as formas estão certas, não importa se você gostou ou não, podem ter livros que trazem com essa notação, mas é mais habitual trabalhar com essa notação de conjunto das partes, por ser mais simples de entender e não confundir com o número 2, certo? Que vai ficar como expoente.
Então aqui foi só um lembretezinho simples, certo? Da parte teoria de conjuntos. E de exercício que eu recomendo para vocês é o 10.9. Ele é um exercício interessante que envolve demonstração dentro da ideia de conjuntos. Acho que vocês já devem ter feito, é um exercício clássico, certo? Mas se não fizeram, tá aí uma boa pedida para fazerem. Vamos agora para a próxima parte que realmente nos interessa. Vamos falar agora sobre quantificadores. As equações que a gente trabalha, sentenças em aberto, elas não podem ser classificadas como sentenças matemáticas como a gente estava trabalhando. Aquelas sentenças em que a gente pode atribuir um único valor lógico dentre eles, ou verdadeiro ou falso. Por exemplo, se eu boto para vocês x mais 2 é igual a 7. Isso aqui é uma sentença em aberto. Eu não posso falar se aqui é verdadeiro ou é falso porque eu não sei o valor de x. Para transformar uma sentença em aberto numa sentença matemática, que a gente pode atribuir um valor lógico para ela, nós podemos utilizar os quantificadores. Dois quantificadores que nós podemos usar é o quantificador existencial e o quantificador universal. Então, como é que eu faço para transformar uma equação dessa, uma sentença em aberto, que tem variável, que eu não sei o valor dessa variável, que ela pode assumir qualquer valor, e eu quero transformar isso numa expressão lógica. Eu posso utilizar, por exemplo, o quantificador existencial. Existe um x tal que essa equação é satisfeita. Normalmente a gente diz qual é o conjunto que esse x pertence. Então, para transformar essa equação numa sentença matemática que possui valor lógico, eu posso usar o quantificador existencial. Existe x pertencente aos inteiros, tal que x mais 2 igual a 7. Então, ao acrescentar o quantificador existencial, a gente agora pode atribuir um valor lógico para essa sentença. E agora, tudo isso é verdadeiro ou é falso? É verdadeiro. Realmente existe um elemento x dentro do conjunto dos inteiros, tal que x mais 2 é igual a 7. Esse x seria o número 5. Então, o quantificador existencial, ele traz essa carga de valor. Ela transforma uma sentença em aberto numa sentença matemática que possui um valor lógico, podendo ser verdadeiro ou podendo ser falso. Então, muitos dos teoremas matemáticos, alguns dos teoremas matemáticos, das sentenças matemáticas, são escritos na forma de existe, ou então com o outro quantificador que nós vamos ver agora há pouco. A estrutura é essa. Eu começo com o meu quantificador, acrescento dizendo qual é o conjunto que a minha variável vai pertencer. Existe um x. Esse x pertence ao conjunto dos inteiros. Essa parte aqui de qual conjunto o meu x pertence, dependendo de qual a área de estudo, pode ficar omisso. Por exemplo, se você estiver estudando teoria dos números, não faz sentido pensar no x se não seja inteiro, certo? Então, quando você está dentro de algumas áreas, esse x ele já vai ficar subentendido em algum conjunto, mas no geral é interessante falar qual é o conjunto que esse elemento x está inserido. E tal, a vírgula, né, separando para poder montar a sentença, a gente costuma ler como sendo tal que, certo? X ao quadrado menos 9, essa aqui é a minha afirmação, 1x ao quadrado menos 9, não, x ao quadrado igual a 9, peço desculpas, x ao quadrado igual a 9, essa aqui será uma afirmação sobre x, afirmação sobre x. Então, eu tenho agora uma sentença, um teorema, e eu quero provar se esse teorema aqui, na verdade, é uma afirmação, e eu quero provar se essa afirmação ela é verdadeira ou ela é falsa. Como é que a gente faz isso? Agora a gente pode pensar em uma situação como essa por meio do quantificador. Dado uma frase dessa forma, a gente consegue atribuir um valor verdadeiro ou um valor falso. Para a gente provar que uma sentença formada pelo quantificador existencial ela é verdadeira, basta eu apresentar quem é o elemento x que satisfaz a condição, a afirmação que ele está me dizendo. Quem vai ser esse elemento? Seja x, é só apresentar, seja x igual a 3. Dessa forma, x pertence aos inteiros, satisfaz a primeira situação, ou seja, ele está dentro daquele conjunto que eu quero que ele considerar, e além disso, x² é igual a 9. Pronto, eu mostrei
No caso, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado. E 3 ao quadrado é 9. Pronto, eu mostrei que realmente existe. Então, para mostrar que uma afirmação formada pelo quantificador existencial ela é verdadeira, basta você mostrar quem é o elemento que satisfaz aquela condição. E para mostrar que uma certa afirmação não é verdadeira, que uma afirmação é falsa. Por exemplo, afirmação 2. Existe um x pertencente aos inteiros, tal que x ao quadrado é igual a 2. Você consegue me mostrar quem é esse x, tal que x ao quadrado é 2? Se você conseguir me mostrar, essa afirmação é verdadeira. Mas se você não conseguir me mostrar, será que você não me mostrou porque você não sabe ou porque não existe? E aí? Rapaz, eu acho que é verdadeira, mas eu não sei quem é. Não vale. Ou você me mostra quem é, ou você me prova que realmente não vai existir um x que satisfaça. Então, essa afirmação 2 aqui, a prova de que ela é verdadeira, não é possível, pelo que nós reconhecemos do conjunto dos números inteiros. Mas só essa noção empírica não vale. Eu quero realmente provar que ela é falsa. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou falar da estratégia para mostrar que isso aqui é falso mais adiante, certo? A gente vai precisar do nosso outro quantificador. Vamos lá para o próximo quantificador. Nosso outro quantificador que nós vamos trabalhar é o quantificador universal. Seria representado por esse símbolo aqui, CA de cabeça para baixo. Ele é lido como sendo para todo. Também pode ser lido como sendo todos, ou cada, ou qualquer, mas normalmente a gente lê como sendo para todo, certo? A escrita, a forma de estruturar uma sentença usando esse quantificador universal é bem parecida com o quantificador existencial, sendo que a gente pode ter também uma afirmação escrita por extenso. Então, uma forma seria essa afirmação 3. Todo inteiro divisível por 10 é par. Está aqui uma sentença por extensa, onde eu estou utilizando o meu quantificador universal. Ao invés de usar o para todo, eu usei apenas a palavra todo, mas tem o mesmo efeito na matemática. Eu poderia ter substituído pela palavra qualquer. Qualquer inteiro divisível por 10 é par, teria o mesmo significado matemático, certo? São sinônimos para a gente. Poderia botar cada, a palavra cada. Cada inteiro divisível por 10 é par, também teria o mesmo significado para a gente. Então, outra forma de estruturar essa sentença seria a seguinte: eu poderia, como nós temos aqui duas condições, né? O meu elemento ele é inteiro, ou seja, pertence ao conjunto dos inteiros, e também é divisível por 10. Eu posso criar um conjunto que tem essas características. Então, seja o conjunto A igual a x pertencente aos inteiros, tal que 10 divide x. Inteiro é divisível por 10. Está aqui. E aí, com esse conjunto A, eu posso reescrever a minha sentença, a minha afirmação 3. A minha afirmação 3 de que forma? X para todo x pertencente a A, ou seja, para todo elemento que pertence ao conjunto dos inteiros e é divisível por 10, nós temos que x é par. Pronto, eu reescrevi a minha sentença usando símbolos, onde eu escrevi um conjunto que vai ter a característica que o meu elemento vai ter, e eu botei qual é a característica a mais que eu também estou dizendo que ele vai ganhar só por ele pertencer a esse conjunto. E aí, como nós provaremos uma sentença como essa? Teremos que provar utilizando um pouco da definição do que nos é apresentado. Tudo que nós temos à disposição é que x é inteiro e que 10 divide x. Então vamos lá. 10 divide x. Vou botar aqui um pouco mais extenso. Sabemos que 10 divide x. Logo, existe um número, sei lá, c, pertencente aos inteiros, tal que x
é igual a 10 vezes C. Sendo que o 10 eu posso fatorar. O meu x, que é 10 vezes C, é a mesma coisa que 2 vezes 5 vezes C. Olha, o 2 é um fator do x. O 2 vai dividir o x. Eu posso escrever 2 vezes algum número inteiro. E isso vai ser igual ao meu x. Então, como 2 vezes o inteiro vai dar igual a x, como 2 vezes 5c é igual a x, temos que 2 divide x. Logo, x é par, que é a nossa conclusão. Eu não devo ter comentado com vocês, mas normalmente quando a gente termina a demonstração, uma prova, a gente costuma colocar esse quadradinho pintadinho no final da demonstração. Certo? Eu não usei a estratégia do livro de escrever a primeira linha e a última linha, eu acho isso um pouco desgastante, mas se você achar melhor, pode fazer dessa forma. Certo? Escreve com uma primeira linha que 10 divide x, faça a sua demonstração, se você não entendeu essa. Escreve na primeira linha que 10 divide x, escreve na última linha que x é par, aí você desenvolve o conceito de 10 divide x, da primeira para a segunda linha, depois desenvolve o que é que significa x ser par, 2 divide x, aí você vai voltando, você vai até as duas se encontrarem, certo? Se você achar melhor assim, boa sorte. Então, provar uma afirmação formada pelo quantificador universal teria essa estratégia. Isso aqui para a gente provar que ela é verdadeira. E se fosse para provar que ela é falsa? E se fosse para provar que ela é falsa? Como é que nós faríamos? Vamos falar já já sobre como provar que esses quantificadores são falsos. Falar agora de como nós fazemos negação de afirmações com quantificadores. Então, se eu quero negar toda uma afirmação que tem um quantificador, ou seja, para falar que não existe um x em um conjunto que satisfaça certa afirmação, é equivalente a falar que para todo x nesse conjunto não vale a afirmação. Então, há uma regra que nós usamos que na hora que for montar uma negação usando quantificadores, nós trocamos o quantificador e negamos a afirmação. A ideia é essa. Se eu quero negar... Deixa eu apagar, desculpa. Se eu quero negar que existe um x em um conjunto que satisfaça uma determinada afirmação, basta você mostrar que para todo x nesse conjunto não vale a afirmação. Você troca o quantificador, ao invés de ser o não existe, você troca para o todo x não vale tal afirmação. Então a regra é essa. Se eu quero negar que não... Eu quero negar, certo? Então, eu quero mostrar que não existe para todo x, ou seja, não existe nenhum x, né? Seria essa. A negativa de para todo seria nenhum. Então, nenhum x em A, uma certa afirmação A, vale. Eu quero negar isso, é equivalente a existe um x, não era para todo? Então, se eu quero negar o para todo, basta existir um x em A, que a afirmação não seja verdadeira, não seja válida. Então, o lance é esse. Se você quer mostrar que uma proposição é verdadeira, basta mostrar que a sua negativa é falsa. Lembre-se do que a gente viu com relação à equivalência lógica. Se eu tenho uma determinada sentença x, a negativa de x tem um valor lógico trocado. Então, se eu quero mostrar que x é verdadeiro, não x obrigatoriamente tem que ser falso. Se eu quero mostrar que x é falso, então não x tem que ser verdadeiro. O que é que significa isso? Puxando aqui para a nossa ideia dos quantificadores. Eu vou voltar aqui à tela. E aqui no quantificador existencial, nós tivemos que mostrar na afirmação 1 que existe um x pertencente aos inteiros, tal que x ao quadrado igual a 9. Nós conseguimos mostrar isso, portanto, essa afirmação é verdadeira.
Na afirmação 2, eu não consigo encontrar um x inteiro, tal que x ao quadrado é igual a 2. Então, eu suspeito que essa afirmação seja falsa. Eu suspeito. Como é que eu faço para provar que ela é falsa? Eu não estou conseguindo encontrar. Será que realmente não existe tal x? Ou sou eu que não estou achando esse x? Você pode tentar provar a negativa dessa afirmação. Qual seria a negativa dessa afirmação? Negativa da afirmação 2. A afirmação 2. Se eu estou dizendo que existe x pertencente aos inteiros, tal que x ao quadrado é igual a 2, negar é só botar não existe. Não existe x pertencente aos inteiros, tal que x ao quadrado é igual a 2. Seria isso? Na verdade, mas não ajuda em nada. Não ajuda em nada. A melhor forma de negar esse camarada é falar que para todo x pertencente aos inteiros, temos que x ao quadrado é diferente de 2. Então, repare que o que era negar o início, eu só fiz, ao invés disso, foi a troca do existencial, certo? Para o universal. Eu tirei esse, ao invés de trabalhar com não existe, eu troquei pelo quantificador universal e eu joguei essa negativa lá para frente, lá para a sentença. O que é que significa dizer que x ao quadrado é igual a 2? Eu quero negar isso. X ao quadrado é diferente de 2. Então, essa seria a forma com que se pode trabalhar a negativa daquela sentença. Se eu mostrar que essa sentença aqui de baixo ela é verdadeira, se eu mostrar que essa sentença que eu construí ela é verdadeira, obrigatoriamente a sua negativa tem que ser falsa. Estão entendendo isso? Então, quando eu for provar esse camarada aqui, eu não vou partir da sentença com o existencial. Eu vou partir da demonstração pelo quantificador universal, pelo para todo. Seria uma estratégia. Ok? A demonstração mais interessante desse assunto envolve uma outra técnica que a gente vai ver nos capítulos mais adiante, acho que lá no capítulo 5, envolve redução ao absurdo. Eu tinha visto no ensino médio, certo? Então, quem já viu no ensino médio pode ter ficado um pouco confuso, eu não entendi nas primeiras vezes, eu tive que amadurecer um pouco mais. Mas eu recomendo que vocês deem uma olhadinha nessa demonstração para a gente poder comentar. Acrescento que não vai cair em avaliação nenhuma, só quando a gente for ver a técnica apropriada, certo? Para essa demonstração aqui, a técnica apropriada nós ainda não vimos, então aqui vai ficar em aberto até chegar lá no período. Relaxa que vai dar certo. Vamos para o próximo tópico dessa aula. Um exercício que eu recomendo para vocês, um treino bem interessante para vocês, seria o exercício 11.1 e o 11.5. 11.1 e o 11.5, certo? Onde o 11.1 a gente tem que pegar uma sentença toda por extenso e passar para a forma com o símbolo do existencial ou universal. E no 11.5 eu quero negar uma sentença usando o quantificador. Sendo que ele pede para colocar o símbolo de negação o mais à direita possível e depois escrever por extenso. Então, como seria a negativa desse item A, colocando o símbolo de negação mais à direita possível? Quando você for negar um quantificador, substitua ele pelo outro. No caso, quantificador universal, a gente troca pelo existencial na negativa. Então, o item A, a negativa, vai ser, ao invés do para todo, vai ficar existe x pertencente aos inteiros, tal que. Se eu for negar o que vem aqui depois, eu quero negar, ou seja, x não é menor do que zero. Olha, fica muito feio colocar o símbolo de negativo aqui, certo? Falar que x não é menor do que zero. Tem um símbolo que eu posso utilizar para substituir esse cara, que eu estou negando ele, o que é o contrário do menor que. Muito cuidado, o contrário de menor que é maior ou igual. Então, a negativa mais apropriada seria existe x pertencente aos inteiros, tal que x é maior ou igual do que zero.
Pensa comigo, se o número não é menor do que zero, eu quero negar. Ele não é menor do que zero. Ele pode ser zero, como ele pode ser maior do que zero. Então, eu teria essas duas possibilidades, o número não sendo menor do que zero. Não esqueça disso. Para negar uma desigualdade, você tem que mudar o sentido dela e verificar se vai ter a igualdade ou não. Ela não tendo a igualdade no símbolo original, se eu não tenho esse camarada, na negativa ela ganha. Se eu tivesse x menor ou igual do que zero, quando eu negar isso aqui, ele perde o símbolo de igual, inverte o sentido e perde o símbolo de igual. Se eu não quero x menor ou igual a zero, eu não quero que x seja menor ou igual a zero. Então x tem que ser maior do que zero. A negativa do menor ou igual é o símbolo de maior que. Isso vale também para o maior ou igual. X maior ou igual do que zero. Se eu quero negar, eu vou ter x é menor que zero. Certo? Guardem isso aí, por favor. Muito útil lá na frente. Ele pede para escrever por extenso. Vale, eu nem perguntei se eles iam copiar. Quem quiser copiar, pausa aí o vídeo, certo? Fiz aqui bem rapidinho como observação, mas está aí. Vou apagar. Pede também para escrever por extenso essa negativa. Então, existe x inteiro tal que x é maior ou igual a zero. Você pode trocar esse x, nem é tão interessante deixar esse x, você pode colocar um número, né? Existe um número inteiro tal que esse número é maior ou igual que zero, que aí ficaria realmente toda por extenso. Então, faça essa alteração aí no caderno de vocês. Eu acabei sendo levado a colocar o x aí, mas por hábito mesmo. Vamos lá, eu quero fazer agora o item B com vocês. Existe x pertencente aos inteiros, tal que x é igual a x mais 1. Eu não estou avaliando se é verdadeiro ou falso, eu não estou avaliando se é verdadeiro ou falso. Eu só quero criar a negativa. Então, é a negativa desse camarada. Eu vou trocar o símbolo, o quantificador, que era o existencial, aqui eu vou colocar universal para todo x pertencente aos inteiros. Não vamos ter x igual a x mais 1. Esse aqui já ficou na cara porque eu já montei uma negativa com esse. Se eu quero negar o símbolo de igual, qual o símbolo que vai negar o igual? É o símbolo de diferente. Então o correto aqui seria para todo x pertencente aos inteiros, x é diferente de x mais 1. Pronto. Seria essa a forma mais coerente. Ok? Se fosse colocar na forma por extenso, todo inteiro é diferente x diferente de x mais 1. No caso, todo inteiro é diferente. X mais 1 é como se fosse o sucessor de x. Então, a unidade a mais seria o sucessor. Então, todo inteiro é diferente do seu sucessor. Do seu sucessor. A gente pode falar assim, a linguagem sucessória ela existe dentro do conjunto dos inteiros. Ok? Então, seria uma forma mais elegante de transcrever para a linguagem portuguesa, né? A nossa língua vernácula. Então, quem quiser copiar, copia aí e faça os outros itens dessa questão, por favor. A gente confere lá no nosso corpo do MITS, ok? Vou deixar essas duas questões para a nossa atividade de frequência, certo? Vão ficar essas duas questões aqui. Lá no nosso corpo do MITS a gente comenta sobre ela. Vamos falar aqui rapidinho sobre combinação de quantificadores. Então, em algumas situações, a gente pode combinar eles, né, sequenciando um quantificador com o outro. O que é que significa combinar esses quantificadores? Olha nessa primeira sentença que nós temos aqui. Para todo x, existe um y,
tal que x mais y é igual a 10. Então essa seria uma leitura que daria certo para essa situação. Como a gente fala para todo x, o que vem depois está falando uma assertativa para esse x. Então, como eu fiquei omitido aqui quem seria esse x, ele poderia, acho que está claro aqui que ele é um número. Então, o que essa sentença está me afirmando é o seguinte: para qualquer x, para qualquer número que você possa imaginar, vai existir um outro número, tal que a soma dos dois é igual a 10. Então, seria essa a forma de entender. Então, o que ele diz sobre essa primeira variável vem logo em seguida. Então, a ideia da interpretação seria essa. Para todo x, ou qualquer x, ou para todo x, vai existir um y tal que x mais y é igual a 10. E essa segunda sentença, como é que a gente faria para passar ela para a linguagem extensa? Para todo x, para todo y, vejam que aqui nós temos um condicional. Então você pode ler esse condicional como sendo da forma se então. Uma das leituras interessantes seria colocar o se nesse camarada e o então aqui. Então tudo que tem antes da setinha seria a minha hipótese. E o que vem depois da seta do condicional seria a minha tese. Então, uma das formas de você ler uma sentença como essa, formada por dois quantificadores, seria o seguinte: para todo x, para todo x, para todo y, para todo y. Veja que aqui novamente nós estamos no universo dos números, né? Digamos aqui números reais. Não tem problema nenhum supor isso. Temos aqui nós usamos o tal que no singular. Quando precisamos passar para o plural, nós podemos utilizar o temos. Temos que. Agora vai entrar o meu condicional. Se x maior do que 0, x é maior que 0. Eu acho que não fica tão legal escrever assim, x maior que 0. Você pode colocar x positivo. Números maiores que 0 são positivos. Temos que se x é positivo, então você pode substituir esse maior que 0 por positivo. E y. Aqui nós temos a conjunção, seria o meu i. E y é menor que 0. Novamente, você pode substituir esse menor que 0 por negativo. Números que são menores que 0 são os números negativos. Negativo. Se x é positivo e y é negativo, então o produto x vezes y é menor que 0. Acho que acabou o meu espaço aqui. Eu vou dar uma pausinha aqui, vou só organizar o espaço e volto já. Pronto, eu dei uma organizada aqui no espaço e eu escrevi sem botar aquela observação que eu vou colocar agora. Quando a gente coloca que x é maior que 0, fica muito mais elegante informar que x é positivo, ao invés de informar que x é maior que 0. E aqui, quando nós informamos que y é menor que 0, fica mais elegante informar que y é negativo. Continuando onde eu parei. Para todo x, para todo y, temos que esse x é positivo e y é negativo, então x vezes y é menor que 0. Eu estou colocando maior que 0 e menor que 0 porque é o que tem escrito lá em cima. Mas você pode passar para uma linguagem mais elegante, que seria o quê? Substituir esse menor que 0 por negativo. Pronto, a leitura fica mais interessante. Para todo x, para todo y, temos que se x é positivo e y é negativo, então x vezes y é negativo. Seria isso
que está escrito ali em cima com a carga de símbolos, certo? Ficar atento que aqui a nossa ideia é entender o que seria essa combinação de quantificadores. Vamos seguir adiante. Para concluirmos essa parte, nós vamos falar agora do outro tópico, que seria conjuntos novamente, só que agora voltado para as operações entre conjuntos. Mais uma vez, isso aqui foi assunto de outro professor, vou fazer aqui só uma pincelada breve, que nós vamos poder trabalhar com operações entre conjuntos, que seria a união e a interseção de conjuntos. Elas têm as suas propriedades, vocês acham que já têm condições de provar essas propriedades, certo? Nós podemos também trabalhar com o tamanho da união de conjuntos. O que seria esse tamanho? A cardinalidade da união, que seria uma aplicação, seria a utilização do princípio da inclusão e exclusão. Isso aqui muito me interessa, certo? Número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção B. Vocês já devem ter visto isso aqui, é o chamado princípio da inclusão e exclusão para dois conjuntos. No livro, se eu não me engano, ele traz apenas essa versão para dois conjuntos. Não estou vendo outras versões mais extensas, mas dá para trabalhar sim, certo? Com versões para N conjuntos, sendo que a gente pode comentar isso lá no nosso Conto do Mitos, já que não tem aqui no livro, eu não vou me esticar muito a conversa não, certo? Dois conjuntos são ditos disjuntos 2 a 2 se a interação entre eles é vazia. Também são ditos conjuntos são conjuntos disjuntos 2 a 2. Vamos trabalhar com essa linguagem. A diferença de conjuntos, vocês também já devem ter estudado, é uma outra operação entre conjuntos. E também temos a diferença simétrica, certo? O que seria a diferença entre dois conjuntos? O conjunto A menos B, ele é dado por os elementos x, tal que x pertence a A, e x não pertence a B. Essa é a definição da diferença entre dois conjuntos. Já a diferença simétrica seria a diferença simétrica com B. Isso aqui vai ser igual a A menos B, união B menos A. São os elementos que estão exclusivamente em apenas um dos dois conjuntos, qualquer que seja esses dois. Então, seria a nossa diferença simétrica. Outra operação que a gente pode trabalhar, que o livro apresenta para a gente. Temos também as leis de De Morgan, que trabalha a diferença com união e diferença com interseção de conjuntos. Então, A menos B união C seria A menos B interseção A menos C. E outra lei de De Morgan, A menos B interseção C, vai ser igual a A menos B união A menos C. Essas leis de De Morgan são bem interessantes para demonstrar. Vocês devem ter demonstrado lá quando estudaram a teoria de conjuntos com outro professor. Se não demonstraram, demonstrem, por favor. E para finalizar, deixa eu dar uma encolhidinha aqui, tem o conceito de produto cartesiano. A cartesiano B é um conjunto formado por pares ordenados AB, tal que o Azinho pertence ao conjunto A e o Bzinho pertence ao conjunto B. Eu vou botar com vírgula mesmo, pertence ao conjunto B. Pronto. Então, esse aqui seria o conteúdo de conjuntos que tem no nosso livro, que a gente pode trabalhar para fazer algumas demonstrações. E é interessante que vocês já tenham estudado isso aqui com outro professor. Acho que já estudaram. E a gente não vai forçar muito aqui a parte do conteúdo. A gente pode fazer mesmo só a parte de exercícios, se for necessário. Tudo bem? Vamos para frente. O capítulo encerra falando sobre prova combinatória, mas ele dá apenas 2 exemplos no livro. Eu acho que não é interessante a gente comentar agora sobre prova combinatória, porque nós temos poucas ferramentas combinatórias. Nós só falamos de arranjo e permutação. E não fizemos muitos exercícios ainda sobre isso. Então, no próximo capítulo, a gente vai ver mais sobre prova combinatória, porque a gente já vai ver combinação. E nós vamos ver também número binomial, binômio de Newton,
já dá para trabalhar melhor com prova combinatória. Então eu vou encerrar o capítulo 2 por aqui, sem comentar muito sobre prova combinatória. Qualquer coisa vocês podem me comentar lá no nosso encontro do Mix. É muito conteúdo já para esse vídeo, né? Muita coisa mesmo. Então, vamos ficar sem isso aqui nesse vídeo, já fica acumulado aí para o próximo capítulo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.